Sejam bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de vestibulares da disciplina de História, separando por assuntos da história. Hoje nós vamos resolver questões de História Antiga, mais especificamente sobre a civilização grega antiga. Primeira coisa que você tem que se diferenciar antes de começar maiormente a resolução de questões é que não pode se confundir a Grécia atualmente, o país Grécia, Estado Nacional Grego, com a civilização Antiga Grécia. Por mais que a civilização Antiga Grécia tenha ocupado o território mais ou menos do que é hoje o Estado Nacional Grego e tenha adotado o nome e a capital da Grécia seja Atenas, que era uma das cidades-estados da Grécia Antiga. Quando se fala em Grécia Antiga, primeiramente eu tenho que falar na questão desse livro Grécia e Roma, do professor Pedro Paulo Funari, um livro, inclusive, para aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre a civilização grega, ele é recomendável. Estudantes de ensino médio que vão fazer vestibular, estudantes de graduação ou professores que quiserem se aprofundar um pouco maior no conhecimento, uma linguagem direta, uma linguagem didática e um preço acessível. Então, quando você fala Grécia, o professor fala aqui que Grécia é todo o conjunto de povos que falavam grego. Nesse período histórico, entendia-se como Grécia os povos que falavam a língua grega, certo? Independente se eles estivessem próximos ou se eles estivessem um pouco mais longe. Então, quando se fala em Grécia Antiga, você está falando de um conjunto de civilizações que falavam o grego, certo? Mas você não pode comparar Atenas com Esparta. E como que era a configuração? A configuração não era como estados nacionais que nós conhecemos hoje. A configuração ela se dava por meio de cidades-estados, que eram poderes, cidades independentes entre si que tinham regras próprias, certo? E o período da Grécia Antiga, os historiadores fizeram divisões da Grécia Antiga. Nós estamos falando de uma civilização que tinha referenciais muito diferentes do nosso e que viveu em um período histórico cronologicamente muito distante do nosso. E o que os historiadores fazem? Os historiadores eles dividem a Grécia Antiga em 5 fases, mais ou menos. Eles falam, a civilização grega passou por 5 fases. O primeiro é o período pré-homérico, certo? Que ele vai do século XX ao século XIII a.C., tá bom? É o período pré-homérico. Depois ele vai ao período homérico, que é do século XIII ao século VIII a.C. Aí depois nós temos o período arcaico, que vai do século VIII ao século VI a.C. Depois nós temos o período clássico, que vai do século VI ao século IV a.C., que é o período considerado do apogeu da cultura grega, certo? E nós temos o período helênico do século IV ao século II a.C., que é o expansionismo grego e também a sua decadência. Lembrando que essa divisão ela é arbitrária, feita pelos historiadores com base em um consenso, certo? Dito isso, feita essa pequena introdução no nosso assunto, nós já vamos resolver a primeira questão. Eu não costumo fazer essa introdução na resolução de questões, certo? Eu procuro desenvolver o raciocínio com base nas questões, mas eu precisei fazer essa pequena contextualização para a gente começar a resolver, certo? A questão 1 vai dizer o seguinte, o período pré-homérico da história grega corresponde, pré-homérico, o primeiro período que vai do século XX ao século XIII a.C. A letra A vai dizer que é o apogeu da cultura grega. O apogeu da cultura grega, os historiadores denominam como período clássico, certo? Então não é. Período de guerra contra os persas. A guerra contra os persas também ocorreu no período clássico, do século VI ao século IV a.C., certo? Portanto, não está concatenado ao período pré-homérico. Ao período das guerras do Peloponeso também está atrelada ao período clássico. D vai dizer que é a formação do povo grego. Se o período pré-homérico ele é o primeiro período da civilização grega, ele basicamente vai ser o período da formação do povo grego, certo? Portanto, essa alternativa está correta. E a E vai dizer o seguinte, é o aparecimento dos grandes filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Os grandes filósofos viveram no período da Grécia clássica também, que é o apogeu da cultura grega, certo? Onde surgiram as questões relacionadas à democracia, à filosofia, ao teatro, etc, etc, etc. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra D, formação do povo grego.
Vamos agora à questão 2. A questão 2 vai trazer o seguinte enunciado. Sobre a colonização grega, é correto afirmar que, quando você fala em colonização grega, você não pode usar os referenciais da história moderna com os referenciais da história antiga, tá bom? Tome muito cuidado com isso daí. Questão de divisões históricas, sobretudo cronologicamente muito distintas, elas são divisões, certo, que seguem outros referenciais. Vamos ler a questão da colonização grega. Vamos à alternativa A. Ó. Ocorreram duas diásporas, a primeira com a chegada dos dórios e a segunda com a desintegração da sociedade gentílica, que ocuparam, grosso modo, a região do Mediterrâneo, incluindo o litoral da Ásia Menor. Ou seja, a colonização grega, certo? Com a chegada dos dórios, a primeira civilização, que se pode dizer como Grécia, no período pré-homérico, certo? Ele está atrelado, sim, à colonização grega, certo? E as duas diásporas, a primeira foi a chegada dos dórios e a segunda foi a desintegração da sociedade gentílica. Essa alternativa ela está correta, certo? Ela está correta. Então, nós vamos deixar ela em suspenso para nós lermos as demais alternativas. Vamos lá. A alternativa B vai dizer o seguinte: é idêntica à colonização na época moderna e foi provocada pela necessidade de ouro e prata que eram utilizados no comércio grego. Vamos lá. Se eu acabei de dizer que a colonização, que os referenciais para explicar a sociedade grega não podem ser os mesmos referenciais utilizados para explicar os acontecimentos políticos da sociedade moderna, se ele fala que é idêntica à colonização da época moderna, está incorreto, certo? Então a B, vocês descartam, ela está correta. A alternativa C vai dizer o seguinte: os gregos colonizaram apenas pelo espírito de aventura, que inclusive foi relatado nos poemas de Homero, Ilíada e Odisseia. Essa alternativa ela está errada porque, primeiro, que o Ilíada e Odisseia relata a guerra do Peloponeso. Eles não falam da questão de colonização em si, certo? E também não era dada pelo espírito de aventura. A colonização se dava por meio da necessidade, certo, de ampliar os seus domínios e também de conseguir escravos. Lembrando que as sociedades gregas eram sociedades movidas pelo escravismo, certo? Elas eram sociedades regidas pelo escravismo, e o escravismo ele se dava pela perda na guerra, ou seja, quando os gregos chegavam num determinado povo e dominavam esse povo, vencia pela guerra, eles escravizavam os que ficavam vivos, certo? Portanto, a alternativa C também está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: os gregos colonizaram parte do Egito. A presença do estilo grego na arte egípcia deixa evidente essa colonização. Não há relatos de que os gregos colonizaram, de certa forma, o Egito. Você pode dizer que tem presença da cultura grega no Egito, até você pode dizer, mas não que houve uma colonização dos gregos em parte do Egito, certo? Portanto, essa alternativa D está incorreta, lembrando que a civilização egípcia ela é até mais antiga do que a civilização grega. Vamos à alternativa A. A alternativa E vai dizer o seguinte: apenas Esparta fundou colônias que ocuparam, a grosso modo, a região da Ásia Menor. Também está incorreto, Atenas também fundou as suas respectivas colônias, certo? Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra A, a questão das diásporas da primeira e da segunda, a primeira com os dórios e a segunda com a desintegração da sociedade gentílica. Vamos agora à questão 3. A questão 3 ela vai dizer o seguinte para nós: a principal característica político-administrativa da Grécia Antiga foi a existência das cidades-estados, chamadas de polis. Sobre elas, pode-se afirmar que o que seriam as cidades-estados? Primeiramente, as cidades-estados elas eram unidades autônomas que elas existiam ali. Por que os historiadores chamaram de cidades-estados? Porque elas tinham uma dimensão territorial parecida com uma cidade, mas ela tinha uma autonomia que os estados, parecida com a autonomia que os estados têm hoje, certo? Portanto, esse nome cidades-estados, ele é um nome de denominação posterior para representar aquela organização política daquele momento histórico. Isso é muito comum em história. Por exemplo, a Idade Média, quando o indivíduo que viveu ali entre 400
depois de Cristo e 1492, por exemplo, dependendo da divisão, aquele indivíduo ele não sabia, eu estou vivendo sobre a Idade Média. Não, a Idade Média foi um conceito dado pelos pensadores que viveram depois que a Idade Média já havia acabado. Certo? Então isso é muito comum em história, tem que tomar cuidado, tem que ter conhecimento para saber diferenciar. Bom, está dizendo o seguinte, constituiu a base da formação do Estado Nacional Grego, foi afirmado após as Guerras Médicas. Está errada, não se tinha Estado Nacional Grego naquele momento histórico, certo? Estado Nacional Grego é uma construção bem depois, certo? Bem mais recente depois que aquele território foi liberado do domínio turco-otomano, certo? Isso daí é uma outra discussão também. Então essa alternativa, a ela está incorreta. Vamos à alternativa B. Eram autônomas em termos políticos, jurídicos, econômicos e militares. Sim, está correto. A característica dessas cidades-estados gregas ela era a sua existência enquanto um núcleo parecido com uma cidade e sua autonomia em termos políticos, jurídicos, econômicos e militares. Por isso que os historiadores do posterior, que analisaram as civilizações gregas, eles apelidaram de cidades-estados. Certo? A alternativa B está correta, vamos ler as demais alternativas. A alternativa C vai dizer o seguinte, apresentavam características religiosas diferentes, por isso eram politeístas. Elas eram politeístas, mas não tinham características religiosas consideradas diferentes. Além da língua, você tinha a religião politeísta que unia as cidades-estados gregas, certo? O culto a vários deuses, tá bom? Então, o que é o politeísmo? O politeísmo não é a religião diferente, certo? O politeísmo é o culto a vários deuses, diferente das religiões que nós temos hoje, né? As religiões de matriz abraâmica, se você for colocar, entenda-se entre aspas, as religiões abraâmicas elas são religiões monoteístas, que acreditam num único Deus. Nesse momento histórico você tinha religiões politeístas. Os gregos eram conhecidos pelo seu politeísmo. Vamos ler aqui a alternativa D e a E. A alternativa D vai dizer o seguinte, falavam diversos dialetos à semelhança de algumas populações modernas, como a italiana. Também está errado. Havia a língua grega, havia uma unidade mínima. Eu não sei ao certo dizer se existiam variações de gregos entre uma cidade-estado ou outra, por exemplo, entre os cretinos, os cretas, né? Entre os cretas, entre os espartanos e entre os atenienses. Eu não sei dizer. Mas o Pedro Paulo Funari coloca aqui que Grécia era todo aquele que falava o idioma grego, certo? Então você não pode dizer que existiam diversos dialetos, à semelhança do que ocorria na moderna Itália, tá bom? Na moderna Itália era bem diferente, né? Ali você tinha uma miscelânea muito grande, certo? Portanto, a alternativa D está incorreta. Vamos à alternativa E. A alternativa E vai dizer o seguinte, nela desenvolveu-se a escravidão, situação singular em relação ao mundo antigo. Não era uma situação singular, certo? Era uma situação muito comum naquela época, a escravidão, certo? Portanto, essa alternativa está incorreta. Era uma sociedade que moldava a sua economia basicamente com a escravidão, certo? Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à alternativa 4. A alternativa 4 vai trazer um texto que vai falar sobre um povo que tinha na atividade militar e na guerra o seu principal sustentáculo, certo? Enquanto estrutura social, que era o povo espartano, certo? Eu já praticamente estou respondendo a questão. Mas vamos ler primeiro o enunciado para depois nós refletirmos. Correspondiam a cerca de 5% da população da cidade. Dedicavam-se desde cedo à atividade militar. A agricultura, o comércio e o artesanato eram para eles considerados indignos. Aos 7 anos deixavam a família, sendo educados pelo Estado. Sua educação ia até os 14 anos, consistindo em aprender a lutar, a manejar armas e a suportar fadigas e dor. Aos 20 anos, tornavam-se efetivamente guerreiros, integrando o exército. Eram desmobilizados apenas aos 60 anos, se chegasse a tal idade. Algo difícil, pois a esperança de vida situava-se em torno de 45 anos. Esse texto muito bem escrito correspondia como era a vida de um indivíduo do sexo masculino livre na Esparta. O menino ele saía basicamente ali, você
ele dedicava à atividade militar. A agricultura, o comércio, o artesanato ficavam para os escravos. Tanto é que em Esparta a população escrava era muito grande. Por quê? Porque a população dita livre estava ocupada com a guerra, com a atividade militar. Então, aos 7 anos, o menino ele deixava a família, era educado pelo Estado, sua educação ia até aos 14 anos, onde ele ficava aprendendo a lutar, mexendo em armas, ele inclusive suportava a dor, os meninos chegavam a ficar pelados na neve por horas e horas e horas para ver se eles suportavam a dor, e aos 20 anos eles tornavam-se, e aqueles que conseguiam concluir o curso, né, que chegavam vivos a essa idade, eles tornavam-se efetivamente guerreiros e integravam o exército. Só eram desmobilizados, ou seja, só saíam da atividade militar se sobrevivesse aos 60 anos, o que era muito raro para aquele período histórico, tendo em vista que a expectativa de vida na Grécia Antiga era em torno de 45 anos. 45 anos era o que era considerado para nós como 80 anos hoje. Já era uma pessoa extremamente idosa. Se você andasse pela sociedade grega daquele período histórico, não é possível a gente se teletransportar para aquilo ali, mas indivíduos de 40, 45 anos eram indivíduos considerados de idade, idosos. Com 60 anos era muito raro, era como você vê um indivíduo de 100 anos hoje, de 90 anos, e não é algo muito comum, certo? Por quê? Porque é muito acima da expectativa de vida, nós estamos falando de 15 anos acima da expectativa de vida. Se a média de vida de um espartano era de 45 anos, ele tinha que viver até 60 para ser desmobilizado, certo? E era muito difícil, além de se tornar um guerreiro, ser difícil depois que ele se tornava um guerreiro. Estava envolvido em muitas guerras e poderia morrer em muitas guerras, certo? E, portanto, era uma sociedade extremamente opressora, certo? Militarista, em que a vida era muito difícil. Não se tinha muita questão para as afetividades na sociedade espartana. Referimos-nos aos cidadãos de Esparta. Letra B, portanto, na alternativa 4. A questão correta, na questão 4, a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão 5. A questão 5 vai falar sobre outra cidade-estado grega, não Esparta, mas Atenas. Foram as características de Atenas, vamos lá, democracia, desenvolvimento da filosofia, do teatro e da atividade comercial. Quando vocês falam, pessoal, essa alternativa ela está correta. Quando você fala da democracia, você está falando da sociedade ateniense. Certo? Os gregos desenvolveram a democracia. Nós estamos falando da sociedade ateniense. Da filosofia, com Sócrates, Platão, Aristóteles, também estamos falando da sociedade ateniense. Do teatro e da atividade comercial, idem. Certo? Portanto, as características de Atenas eram essas: democracia, desenvolvimento da filosofia, do teatro e da atividade comercial. As demais, por exemplo, a xenofobia, a economia agrária, por exemplo, aqui fala na alternativa B, descarta. A xenofobia não era um conceito patente nessa época. A economia agrária também não era, e se dedicava ao comércio e à guerra. Militarismo poderia até ter na sociedade ateniense, mas não era no nível da sociedade espartana. Tinha uma educação rígida, mas também não era no nível da sociedade espartana, e também tinha uma economia comercial. Quando você fala em militarismo e educação rígida, você se remete basicamente a Esparta e não a Atenas. Certo? Portanto, a alternativa C está incorreta também. A alternativa D vai falar democracia, economia agrária e desenvolvimento da xenofobia. Somente a democracia que está correta, então a alternativa inteira está incorreta. Democracia, laconismo e xenofobia eram estimulados em Atenas como forma de garantir a participação de todos os indivíduos na vida política. Essa alternativa está errada, porque você tinha uma xenofobia. Se xenofobia é aversão a estrangeiro, todos aqueles que eram estrangeiros estavam excluídos da vida política, portanto, isso não era um estímulo para participar da vida política. A alternativa E também está incorreta. Na questão 5, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 6. A questão 6 ela é um pouco diferente das outras questões, porque ela é uma questão aberta. Ela não é uma questão de múltipla escolha. Ela é uma questão que você tem que responder. E ela começa com o texto da Marilena Chauí, descrevendo Sócrates. Eu vou ler para vocês. Você sabe o que é isso que está dizendo? Você diz que a coragem é importante, mas o que é a coragem? Você acredita que a justiça é importante, mas o que é a justiça?
Você crê que seus amigos são a melhor coisa que você tem, mas o que é amizade? As pessoas esperavam que ele respondesse, mas, para desconcerto geral, ele dizia: não sei, por isso estou perguntando. Daí a famosa frase: só sei que nada sei. Texto de Marilena Chauí. Vamos lá, o texto relaciona-se ao filósofo Sócrates. Além do desenvolvimento da filosofia, o período clássico foi marcado pelas guerras. Responda a seguir. Qual civilização se confrontou com os gregos? A civilização que se confrontou com os gregos foi a civilização persa. Certos persas, eles vivem até hoje, na verdade, se você for pensar aonde hoje é o Irã reivindica o grupo étnico persa. Nesse período histórico, os persas não haviam aderido ao islamismo, porque o islamismo não existia nesse momento histórico, não existia nem o cristianismo no período clássico. O período clássico vai do século VI ao século IV a.C., ou seja, não existia o cristianismo. Como o islamismo ele é posterior, ele é mais novo, ele surgiu 600 anos depois do cristianismo, também não existia cristianismo aí, certo? Então você tinha o povo persa. O povo persa, com uma religião diferente da que tem hoje, né, ele se confrontou com os gregos, foi chamadas guerras médicas. Então você teve a civilização que se confrontou com os gregos, foi a civilização pérsia, e esse conflito que envolveu gregos, né, cidades-estados gregos que eles se juntaram contra os persas, foi chamado de guerras médicas, certo? Portanto, na A são persas e na B são guerras médicas. E quais foram as consequências desse conflito para Atenas? Atenas ele se beneficiou bastante com a vitória na guerra contra os persas. Isso daí fez com que, através da chamada Liga dos Delos, seu consequente controle sobre várias polis, Atenas pôde aumentar o seu controle sobre várias polis. A grande cidade-estado vencedora da guerra contra os persas foi a cidade de Atenas, certo? E tornou-se uma potência hegemônica no mundo. Foi nesse período histórico, você pode dizer, que começa o chamado expansionismo grego, certo? Que marca o período helênico, o próximo período. Entendeu? Então, você tem uma postura frente, expansionista, frente às outras cidades-estados, e isso permitiu também com que Atenas propagasse as suas ideias, o seu modelo econômico, seu modelo político, seu modelo cultural para outros povos. Então, quando você fala que a Grécia conseguiu uma pujança muito grande na cultura grega, o expansionismo da cultura grega, se deveu a Atenas ter saído fortalecido nas guerras médicas, nas guerras contra os persas. Certo? Isso daí fez com que Atenas imprimisse uma política expansionista. Certo? Portanto, respondida a questão 6, vamos agora para a questão 7. A questão 7 ela vai trazer dois textos, certo, de autores clássicos, ou falando sobre autores clássicos. O primeiro vai falar sobre Demócrito, que viveu entre 430 e 380 a.C., nasceu em Abdera, é considerado pensador materialista e foi quem propôs chamar o átomo, a partícula fundamental de Leucipo. Nada é criado do nada. Veremos que o átomo de Demócrito não é muito diferente do átomo de Danton, proposto quase 20 séculos depois. E o texto 2 vai trazer o seguinte: os deuses moram no Olímpio, vivem nas alturas e em pleno céu. É um espaço onde as estações não existem, onde o tempo não muda. Os deuses não morrem, são imortais, mas isso não impede que Ares passe perto da morte e que tenhamos conhecimento de um túmulo de Zeus. O corpo dos deuses é sensível, que lhes causam dores, alimentados com ambrosia, néctar, fumaça, e fumaça os deuses não têm sangue, mas sua carne está farta de outros humores sob sua pele. Esse é o texto de Giula Etienne, falando sobre a questão da religião na Grécia. E a partir da análise dos textos apresentados, podemos concluir que
que a civilização grega ela era racionalista em nível religioso politeísta. Essa alternativa ela está correta por quê? Porque, de fato, quando você analisa a filosofia de Demócrito, ela é uma filosofia racionalista. Tendo em vista, pessoal, que o marxismo é tributário da filosofia de Demócrito e de Epicuro. O Karl Marx fez, inclusive, a sua tese de doutorado, a sua tese para ser um filósofo quando ele era um jovem de 23 anos, sobre Demócrito e Epicuro. Certo? Então ele é herdeiro disso daí. E o Demócrito era um pensador e havia uma linha teórica naquele momento histórico chamado de epicurismo. Demócrito era um pensador grego considerado racionalista. Ele é considerado pelos críticos um pensador racionalista, certo? Portanto, é racionalista. E em nível religioso, é politeísta também. Veja que o texto 2 já começa falando: os deuses moram no Olímpio. Ou seja, politeísmo, vários deuses, todos eles moram no Olímpio, certo? Portanto, a alternativa A está correta. A alternativa B está incorreta porque ele fala do misticismo, certo? Mas fala do politeísmo, mas fala do misticismo. Então ela está errada. A alternativa C fala que ela é racionalista, mas que no plano religioso é monoteísta. Está errada. A alternativa D fala que ela é teocêntrica e monoteísta. Ela poderia até ter uma certa característica de teocentrismo, mas ela não era monoteísta. E a questão E vai dizer que ela era realista e no plano religioso dualista, ou seja, um Deus representando o bem e outro Deus representando o mal. Também está incorreta, portanto, na alternativa 7, na questão 7, melhor dizendo, a alternativa correta é a letra A. Portanto, recapitulando, né, nas questões que nós resolvemos hoje, a questão 1 é a alternativa D, questão 2 é a alternativa A, questão 3 é a alternativa B, questão 4 também é a alternativa B, questão 5, alternativa A, questão 6 ela é aberta, já resolvi, e questão 7 é também a alternativa A. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.